Magic Knight Rayearth é uma história em quadrinhos que foi publicada originalmente de 1993 até 1995 na revista Nakayoshi da Kodansha e que teve uma sequência, Magic Knight Rayearth 2, que foi publicada entre 1995 e 1996 e é uma história em quadrinhos de autoria do grupo Clamp. O Clamp é um coletivo de artistas mulheres que começou fazendo doujinshi. Doujinshi é a palavra japonesa para fanzine. Elas faziam fanzines baseadas em obras de quadrinhos de animação que elas gostavam. Inclusive eu tenho um aqui, feito pela Clamp, baseado na animação Yoroiden Samurai Troopers. Aqui um Clamp antes do Clamp ser famoso, quando eles ainda eram amadores e publicavam de forma independente. Mas também publicavam alguns doujinshi com personagens e histórias originais delas. E elas acabaram se profissionalizando quando começaram a publicar numa editora uma história que também elas tinham começado na forma de doujinshi, que é o Seiden Rig Veda, que é uma história inspirada em mitologia hindu, que elas passaram a publicar ali a partir de 1989. E o Clamp começou como um coletivo de artistas quadrinistas mulheres, que tinham vários integrantes, mas elas acabaram se profissionalizando com 4 integrantes fixas no grupo, que são a Okawa Nanase, que antes assinava como Okawa Guerra, a Mokona Papa, a Nekoi Tsubaki e a Igarashi Satsuki. E essas 4 artistas, elas roteirizam, desenham, finalizam tudo juntas ali em equipe, e são artistas que elas têm mais ou menos a mesma idade, elas têm 2 anos de diferença entre elas. E a partir de 1993, elas começaram a publicar essa série, Magic Knight Rayearth, que é uma revista da demografia shoujo. A demografia shoujo são essas publicações que se presumem destinadas para um público feminino adolescente, e elas passaram a publicar essa história, que tem como protagonistas 3 meninas de 14 anos. A Shido Hikaru, que é uma menina que ela é meio inocente, mas ao mesmo tempo é cheia de energia, extremamente proativa, e ela é a 4ª filha de uma família, ela tem 3 irmãos mais velhos. Por ter sido criada entre homens, assim, ela tem um comportamento assim meio moleque, e a família dela é dona de um dojo de Kendo, então ela desde criança treina Kendo. A outra menina é a Hoji Fu, e a Fu, ela estuda numa escola que é só para alunas que conseguem atingir notas e pontuações extremamente elevadas. Então uma escola que se presume que são de alunos intelectuais ali, esforçados, que estão ali no topo das listas de melhores colocações dos estudantes do Japão. A Fu, ela gosta de tecnologia, ela fala um japonês extremamente formal, e é uma pessoa que é extremamente tranquila, pode estar tudo desabando em volta dela, e ela está sempre ali numa tranquilidade, e ela faz parte do clube de arquearia da escola dela. E a terceira menina é a Ryuzaki Umi. A Umi, ela é filha única de um casal rico, e ela estuda numa escola particular de elite ali, que é só para pessoas ricas, pessoas importantes, filhas de político. E ela é um tanto ali reclamona, e ela faz parte da equipe de esgrima da escola dela. E num dia, as 3 vão até a Torre de Tóquio, cada uma numa excursão da sua própria escola, e quando elas estão na Torre de Tóquio, um fenômeno estranho acontece. Elas têm a visão de uma menina que pede para elas salvarem o mundo de Sephiroth, e elas são as 3 transportadas para um outro mundo completamente diferente, chamado Sephiroth, que é um lugar meio fantasioso ali, todo fantástico, e lá elas são recebidas pelo Clef, que é o maior mago daquele mundo, mago de 700 não sei quantos anos, e ele explica para elas como é Sephiroth. Sephiroth é esse mundo fantástico, que parece ali um mundo de fantasia, com criaturas fantásticas, com ilhas flutuantes, e é um lugar em que a força de vontade e a força do coração determinam as coisas. Ou seja, se a pessoa quiser muito e acreditar com muita força, ela é capaz de alterar e influenciar a realidade. Então é esse mundo que ele pode ser manipulado e regido pela força de vontade. E quem sustenta o funcionamento de Sephiroth é a Princesa Emerald, que ela ocupa dentro do mundo de Sephiroth a função de um pilar, ou o alicerce, depende de como se traduzir, que é quem sustenta todo aquele mundo funcionando. O pilar é a pessoa que, com a força do coração dela, com a dedicação e com as preces dela, ela sustenta todo aquele mundo. Só que aconteceu que a Princesa Emerald, ela foi sequestrada pelo sacerdote que deveria ser o auxiliar dela, que é o Zagato. E depois que a Princesa Emerald foi sequestrada, o mundo começou a ruir, porque se o pilar não está fazendo as suas preces, as suas orações e dedicando sua força de vontade para sustentar Sephiroth, Sephiroth começa a entrar em ruína e vários desastres naturais ali, ambientais, estão acontecendo. Terremotos, a terra se abrindo, vulcões em erupções e coisas desse tipo. E além disso estão aparecendo Mamono, que a tradução é algo como seres malignos, que são criaturas malignas que atacam
atacam as pessoas, que são criadas pelos medos e as inseguranças da população. Como o mundo de Sephiroth é um mundo que é regido ali pela força de vontade, quando muitas pessoas sentem muito medo, muito desespero, esse sentimento cria os Mamonas. E como a Princesa Emerald desapareceu, a população está preocupada, e essas preocupações, essas angústias da população tá fazendo com que essas criaturas apareçam um monte e estão atacando as pessoas. E o Clef explica que vários magos e guerreiros tentaram salvar a Princesa Emerald, só que todos eles fracassaram. Só que lá em Sephiroth existe uma lenda que diz que em um momento que o mundo de Sephiroth estivesse com problemas à beira da destruição, 3 pessoas de outro mundo seriam transportadas para Sephiroth para assumir a função de Magic Knight. E esses 3 Magic Knight conseguiriam salvar o mundo de Sephiroth. Tem essa lenda que alguns conhecem, talvez já tenha acontecido antes, e que se elas foram transportadas para Sephiroth de outro mundo, que é a Terra, né, o mundo que elas vieram, mais especificamente a Torre de Tóquio, então é porque elas estão ali para cumprir esse papel de Magic Knight e salvar Sephiroth. Só que para isso, elas precisam derrotar o Zagato, que foi quem sequestrou a Princesa Emerald, só que o Zagato ele tem os servos que seguem ele, e para chegar no Zagato tem que passar pelos servos dele e completar alguns outros requisitos, porque elas têm que se tornar de fato Magic Knight por completo. Então a premissa é essa: 3 meninas são transportadas para um mundo fantástico porque lá elas têm que cumprir um papel de heroínas e salvar esse mundo. Eu já vi gente considerando Magic Knight Ray-Earth como Mahou Shoujo. Mahou Shoujo é um gênero ali de histórias japonesas que a tradução literal é algo como garota mágica. E eu acho que é uma classificação mais preguiçosa possível, né? Tem meninas como protagonista, tem magia, então se presume que é Mahou Shoujo. Só que assim, na história da arte, uma coisa que se estuda são as tradições, as referências, as continuidades e rupturas, as linhagens e as genealogias dos elementos dali na produção artística. E se nós pensarmos por esse ponto de vista sobre o Mahou Shoujo, o que define o Mahou Shoujo? Quais são os elementos que são centrais ali na construção do imaginário do Mahou Shoujo? Um deles é a questão da transformação. Uma heroína que é uma menina que ela tem insegurança e que ela passa por um processo de transformação, que ela assume um alter ego, e nesse alter ego ela se sente empoderada para enfrentar as dificuldades e resolver os problemas que ela, na forma de menina normal, não consegue. Então tem a coisa da transformação, assumir uma outra identidade para conseguir lidar com os desafios. Tem a questão de proteger a esperança. A Mahou Shoujo, a garota mágica, tem a função de proteger os sonhos das pessoas. Tem alguém que quer muito ser uma coisa, quer muito fazer alguma coisa, sonha em alcançar alguma meta, e essa pessoa entra num conflito ali na vida dela que ela está prestes a desistir, e vem a garota mágica, ajuda ela e faz com que ela não perca a esperança. Então a garota mágica tem como função proteger os sonhos e as esperanças dos outros, e né, o oposto de esperança é o desespero. Enquanto a garota mágica ela protege a esperança, ela evita e combate o desespero. Tem um elemento importante que é o cetro mágico, porque o gênero Mahou Shoujo vai surgir porque a Bandai queria vender varinhas e cetros mágicos. Então o cetro mágico, a varinha mágica, o báculo é um elemento importante nesse imaginário. E as relações com elementos da moda, da maquiagem, dos cabelos, com essas questões de visual que estão associadas com o imaginário feminino. Esses elementos ali eles são meio que centrais ali em todos os Mahou Shoujo. Se a gente pensar nas primeiras Mahou Shoujo, a Minky Momo e a Creme Meme, esses elementos estão lá. Se nós pensarmos em Cardcaptor Sakura, que é o Mahou Shoujo do Clamp, esses elementos estão lá. Se nós pensarmos em Madoka Mágica, esses elementos também estão lá. Mesmo Sailor Moon, que não é um Mahou Shoujo puro, é um híbrido que mistura Mahou Shoujo com super-herói, esses elementos estão lá. Em Tom de Burin, que é uma paródia do híbrido de Mahou Shoujo com super-herói, esses elementos também estão lá. Só que em Magic Knight Ray-Earth, esses elementos não estão. A tradição artística que Magic Knight Ray-Earth segue não é a dos Mahou Shoujo. São outros elementos, são outros temas e são outras discussões. Por isso eu acho uma preguiça enorme classificar Magic Knight Ray-Earth como Mahou Shoujo, porque tem garotas mágicas, tem magia, então é Mahou Shoujo, mas é de uma outra linhagem. Se é por isso, Final Fantasy VI seria Mahou Shoujo, WandaVision seria Mahou Shoujo, ter uma protagonista mulher e magia não é o suficiente. Tem que seguir linhagens, tradições e elementos que vieram da tradição ali do Mahou Shoujo. E Ray-Earth trabalha com outro imaginário, com outras tradições. Ray-Earth vem de outra linhagem. Não só vem de outra linhagem, como ela cria
cria, ela define uma outra linhagem. Porque Rei Earth vai ser uma das obras que, junto com o Fushigi Yugi, da Watase Yu, que foi publicada ali entre 1991 e 1996, são as obras que vão definir o gênero do Isekai, né? Fushigi Yugi é 91, 96, Rei Earth começa ali em 93, Rei Earth 2 termina ali em 96. Então ali 91, 96, 93, 96. São obras que coexistiram ali na mesma época. Foram produzidas e publicadas na mesma época. E essas obras vão definir o gênero do Isekai, né? Que o Isekai é literalmente outro mundo. Tem gente que às vezes aponta o Isekai como algo que surgiu lá na literatura europeia. Falam de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, ou então no Vril, do Edward Bulwer Lytton. Só que assim, tem uma diferença bastante grande. Chamar essas obras de Isekai é um anacronismo enorme, né? Porque elas não se propunham a ser Isekai, eles estavam trabalhando com outras tradições, e tem assim uma diferença conceitual que é muito grande, porque nessas obras, Alice no País das Maravilhas, no Vril, nas Viagens de Gulliver, muitas vezes são personagens, às vezes exploradores, viajantes, ou pessoas normais que aleatoriamente, por acidente, caem num outro mundo, num lugar estranho, fantástico. Muitas vezes eles estão tentando voltar para casa, são sujeitos que estão perdidos ali, tentando sobreviver e achar um caminho. Só que o Isekai vai trabalhar com uma outra ideia, que é o Isekai são pessoas que são transportadas para outro mundo, só que eles não estão perdidos nesse mundo. Eles foram transportados para outro mundo porque eles têm um papel a cumprir nesse outro mundo. Eles vão no outro mundo, eles não estão perdidos. Lá tem uma função, tem um cargo, tem uma tarefa, tem uma missão prontinha que está esperando eles. Então eles não vão parar nesse outro mundo por acidente, porque eles se perderam, porque eles caíram num buraco, como é o caso do Alice, do Vril. Elas foram transportados para esse outro mundo porque é o destino deles ir para esse mundo, porque tem uma função nesse mundo que só eles podem executar, só eles podem cumprir. Esse outro mundo está esperando eles chegarem. E quando eles chegam lá, já tem um cargo ali preparado para eles assumirem quando chegarem. Então o Isekai envolve esse transporte para outro mundo, mas é um transporte para outro mundo que não é aleatório. O protagonista estava destinado a ir para esse outro mundo, porque esse outro mundo estava esperando ele. E tem algo nesse outro mundo que só ele pode fazer. Precisam que ele vá lá para fazer isso. E isso aí está no núcleo ali do imaginário do Isekai. E quem é que vai popularizar essa ideia, vai difundir, criar esse imaginário do Isekai como gênero? Fushigi Yugi da Watase e Rei Earth da Clamp, que são ali da mesma época dos anos 90, que vão criar todas as regras, estabelecer e divulgar essas regras do que é um Isekai. Inclusive em Rei Earth, a palavra Isekai aparece várias vezes. Se referem a Isekai Sephiro, ou seja, outro mundo Sephiro. Os personagens de Sephiro, quando eles se referem às protagonistas, eles chamam elas de Isekai no Shoujo, meninas de outro mundo. Então em Rei Earth, a palavra Isekai aparece várias vezes. Isekai, Isekai, Isekai. Aparece tantas vezes que vai popularizar o termo e vai acabar virando o nome do gênero. E tanto em Rei Earth quanto em Fushigi Yugi, nós temos as protagonistas que elas são transportadas para esse mundo fantástico, e nesse mundo fantástico tem uma missão lá para elas, tem um cargo esperando, ó, vem aqui, assume e faz uma coisa para nós, porque nós não conseguimos fazer. Nós precisamos que vocês de outro mundo venham para cá e cumpram. A lenda das Magic Knife de Sephiro é que só 3 pessoas de outro mundo podem ser Magic Knife, né? Os guerreiros e magos de Sephiro que tentaram enfrentar os Zagato, todos foram derrotados, porque eles não são de outro mundo. Eles não podem ser os Magic Knife, que são os sujeitos destinados a salvar o mundo. E uma questão extremamente relevante também é que tanto Rei Earth como Fushigi Yugi, que são as obras que popularizaram, que difundiram o gênero Isekai, elas são inspiradas numa mesma obra, que é Tenku Senki Shurato, a série de animação de 1989 e 1990, que as autoras do Clamp são muito fãs. Inclusive elas chegaram a fazer doujinshi de Shurato, que elas gostam muito, e Shurato, que trabalha com elementos de mitologia hindu, foi uma das influências para Clamp para o Seden Rig Veda, que também é a história delas baseada em mitologia hindu. Elas começaram a publicar em doujinshi na mesma época que o Shurato estava sendo exibido, e depois fizeram a versão profissional que foi publicada ali pela editora, com mais influência de elementos do Shurato, e depois elas decidiram fazer uma outra história também influenciada pelo Shurato, que é Rei Earth. Em Shurato, qual é a história? São 2 sujeitos que são da Terra, eles são transportados para um outro mundo, um mundo fantástico, que tem campos verdejantes, uma natureza linda e ilhas voadoras, com cachoeiras que caem dessas ilhas, muito parecida com elementos visuais que aparecem em Sephiro. Inclusive tem aqui no canal um vídeo de Shurato, se vocês tiverem interesse. E lá em Shurato, esse mundo harmonioso, ele é sustentado
por uma figura divina feminina, com a força do coração dela, das preces dela, que ela sustenta o mundo celestial, só que essa figura feminina divina que sustenta o mundo, ela é sequestrada por um dos seus sacerdotes de confiança e é incapacitada. Como ela está incapacitada, ela não pode manter a harmonia do mundo. Esse mundo fantástico começa a ruir e o protagonista, um sujeito humano que foi transportado para esse mundo, ele descobre que lá ele tem uma função. Ele estava na Terra, mas ele era a reencarnação de um deva do mundo celestial que tem uma posição ali como um dos 8 principais generais, e ele precisa voltar para esse mundo, retomar o cargo dele, a função dele lá, para cumprir a missão que é proteger esse mundo. Então é um sujeito da Terra que ele é transportado para outro mundo, mas ele não foi transportado de forma aleatória, sim porque é o destino dele, porque ele tem uma missão para cumprir lá, que é justamente salvar essa figura feminina que foi incapacitada, porque só ela pode manter o mundo celestial em harmonia, sem ela tudo desaba. Então Rei Earth tem um monte de elementos aqui que são releituras de elementos que aparecem lá em Shurato. E em Fushigi Yugi é a mesma coisa. Só que Shurato não foi tão popular quanto Fushigi Yugi, quanto Rei Earth. Então Shurato vai apresentar várias dessas ideias que são essenciais ali para a criação do gênero Isekai, só que não foi popular o bastante para influenciar assim em grande escala, só que influenciou alguns autores muito específicos, a Watase Yu e as autoras do Clamp, que vão fazer o Fushigi Yugi e o Rei Earth, e que daí sim vão se tornar populares e vão influenciar um monte de gente e vão definir o gênero Isekai que segue até hoje. Inclusive essa ideia do Isekai de reencarnação, da onde é que vem? Vem de Shurato. Porque em Shurato, o Shurato e o Gai, eles reencarnam no mundo celestial. Por que eles reencarnam no mundo celestial? Porque Shurato é baseado em mitologia hindu. E a ideia da reencarnação, ela vem do hinduísmo. Então lá faz muito sentido a ideia de reencarnar. Só que o Isekai, mesmo depois sem o hinduísmo, vai manter essa ideia da reencarnação. Mas porque vem lá do Shurato, que fazia sentido a ideia de reencarnação lá. Tava tudo relacionado ali com os mitos ali que inspiravam a história. Então Rei Earth tem muito mais relação com esse imaginário do gênero do Isekai do que do Mahou Shoujo. Não só relação, como é uma das obras que vai definir o gênero. E que é um gênero que é muito japonês, assim, né? Apesar de ter essas tentativas de falar, o Isekai veio lá dessa literatura europeia, até pode ter uma influência, mas a literatura europeia é outra coisa, tá trabalhando com outros problemas, com outros temas, com outras propostas estilísticas, que chamar elas de Isekai é um baita de um anacronismo. Se tem uma obra ocidental que pode ser vista como um precedente pro Isekai, eu acho que é a animação de Dungeons & Dragons, ali de 1983 até 1985. Porque qual é a premissa da animação de Dungeons & Dragons? São aqueles adolescentes que eles são transportados para um outro mundo, um mundo de fantasia, baseado ali nos elementos do jogo de RPG Dungeons & Dragons, e quando eles chegam lá, cada um deles tem um papel, tem uma função. Um chega e tem que ser o cavaleiro, o outro tem que ser o arqueiro, tem a ladra. Então eles são transportados para outro mundo que eles têm um papel ali definido. Que isso faz sentido no Dungeons & Dragons, porque é meio que a ideia do RPG, né? Um jogo em que cada jogador interpreta um personagem diferente de uma classe, de uma categoria em um mundo fantástico. Então se a gente vai pensar num precedente do Isekai, eu acho que a animação Dungeons & Dragons faz muito mais sentido do que olhar para essa literatura europeia do século XIX, desses sujeitos que por acaso caem num buraco e param no mundo mágico, mas que trabalha com umas discussões que são outros assuntos, assim, com outras estéticas. E Dungeons & Dragons tem tudo a ver com a outra grande influência em Magic Knight Rei Earth, que é a tradição japonesa de RPG de espada e magia, que os estadunidenses convencionaram a chamar de JRPG, e que vários desenvolvedores japoneses de RPG não gostam desse nome e xingam os estadunidenses que chamam eles de JRPG. E essa tradição, ela vem ali dos anos 80, porque ali de 1986 até 1989 foi publicada a primeira versão do Lodos Tosenki, As Crônicas da Guerra da Ilha de Lodos, que é escrito pelo Mizuno Ryo e tem as ilustrações do Izubuchi Yutaka. Que essa primeira versão de 86 e 89 era uma descrição das partidas deles de RPG. Eles jogavam lá os RPG Dungeons & Dragons, eles transformaram aquilo num relato de partida, e entre 1988 e 1993 eles publicaram no formato de uma série de romances. Eles reescreveram para transformar numa série de romances, e é uma série assim que eu gosto muito, só que infelizmente a edição brasileira
tem problemas horríveis, falta de revisão total, um monte de erro de pontuação, não tem uma página, eu acho que não tenha erro, então eu acho complicado de recomendar pra vocês, mas assim, o texto original é uma das obras que vai estabelecer o imaginário de capa e espada no Japão. E ao mesmo tempo que essas histórias de Lodos Tosenki, as crônicas da Guerra da Ilha de Lodos, começaram a ser publicadas, foi quando foi lançado Dragon Quest, que é um videogame de RPG, que foi criado pelo Hori Yuji e produzido pela Enix. O Hori, ele trabalhava escrevendo textos para Shonen Jump e foi trabalhar na Enix como desenvolvedor de jogos, e ele conta que ele gostou bastante de jogar Wizardry e o Ultima, que eram jogos de RPG feitos para computador doméstico. Aqueles Apple II, Commodore 64 e esses outros computadores domésticos ali que eram comuns na década de 1980. E ele conta que ele não sabia inglês, ele não entendia nada da história, mas ele achava muito legal a ideia de jogar com personagens que iam ficando mais forte conforme eles iam se desenvolvendo ali ao longo do jogo. E ele decidiu que ele queria fazer um RPG japonês. Então ele vai pegar vários elementos que são do Wizardry e do Ultima para criar um RPG dele, só que ele vai combinar esses elementos, essas mecânicas de jogabilidades, com um estilo visual que vem dos quadrinhos japoneses. Para isso ele convidou o Toriyama Akira para fazer os designs de personagens, e em 1986 a Enix vai lançar o Dragon Quest, que é esse videogame de RPG lançado para o Famicom, o mesmo ano em que as crônicas da Guerra da Ilha de Lodos vão começar a ser publicados. Então Lodos e Dragon Quest são as duas obras que vão definir a tradição do RPG japonês, que é esse RPG que ele herda mecânicas que vem dos RPGs dos estadunidenses, ele traz alguns elementos que vêm do RPG estadunidense, mas que o RPG estadunidense se apropriou lá da obra literária do Tolkien, então é uma influência indireta do Tolkien, só que ele vai combinar essa influência indireta do Tolkien e essas mecânicas do RPG estadunidense com um estilo visual e tradições narrativas que são das histórias em quadrinhos japonesas. Então essa combinação do RPG estadunidense com os quadrinhos japoneses vai criar essa tradição do RPG japonês, né, que Lodos e Dragon Quest vão ser quem vão estabelecer no Japão. E Midnight Rebirth vai incorporar um monte de elementos que são dessa tradição do RPG espada e magia japonês. Porque as protagonistas lá, elas têm uma função, do mesmo jeito dos personagens lá da animação dos anos 80 de Dungeons and Dragons, e nesse mundo Sephiroth, elas são Magic Knife. Magic vem de uma classe que é da tradição do RPG, né, os magos, que são aqueles sujeitos que eles podem usar magia elemental para ataque e defesa, e o Knight também é uma classe que vem lá da tradição do RPG, né, os cavaleiros, que são aqueles sujeitos que eles têm habilidade para combate corpo a corpo usando espadas e armaduras pesadas. E as Magic Knights são uma combinação dessas duas coisas. Elas são cavaleiros e magos ao mesmo tempo. O Clef vai ajudar ela a despertar a magia, e o Clef fala que não são os sujeitos ali que escolhem a magia, mas são as magias que escolhem os sujeitos. Então cada um dos elementos vai escolher uma delas, e essa questão dos elementos tem muita relação também com os nomes delas, porque os nomes das protagonistas diz muito já sobre o personagem, né? Porque Shido Hikaru, se a gente traduzir os ideogramas, é algo como a luz do salão do leão. Ryuzaki Umi é algo como o mar em que desabrocha o dragão. E Hood Fu é o vento do templo da Fênix. Então no próprio nome delas já tem ali qual é o elemento que elas pertencem, características da personalidade delas e as entidades divinas ali com que elas vão estabelecer vínculos depois. E toda também essa relação da magia delas é muito relação de RPG, porque o Clef fala que elas vão aprendendo aos poucos, né? Conforme elas vão passando por algumas experiências, que elas vão amadurecendo, elas vão se desenvolvendo, vem pra elas têm uma epifania que se revela as palavras com que elas podem invocar a magia. Então a ideia de que a magia está relacionada com falar palavras mágicas, que é muito tradicional do RPG. Tem um momento que elas têm que passar por uma floresta do silêncio, e na floresta do silêncio é um lugar onde não se consegue usar magia, porque as palavras mágicas não têm poder lá dentro, que também tem tudo a ver com a tradição japonesa ali de RPG, porque um dos jeitos de um personagem não poder invocar magia no RPG é se ele fica mudo, né? O status mudo ele é muito tradicional em Final Fantasy, Dragon Quest, sem poder falar, eles não podem invocar magia. E essas palavras mágicas vêm para elas através de epifanias conforme elas vão amadurecendo, que faz toda uma relação com o ganhar experiência e aumentar de nível nos jogos de RPG. Do mesmo jeito elas recebem armaduras mágicas do Clef, que elas também vão aumentando de nível conforme elas amadurecem, e elas têm que conseguir no meio do caminho armas mágicas que são específicas só para elas, que também vão se desenvolvendo conforme elas vão aumentando de nível. Então tem um monte de elementos aí que são direto do RPG. Então Magic Knight Rebirth é como se
fosse um filho de Shurato com Dragon Quest, porque são as duas grandes influências aqui para essa obra, na questão de tradição, né, de linhagens artísticas. Só que a gente também pode falar na questão das influências formais, né, porque aqui tem uma combinação de diferentes características estilísticas, né, no trabalho da Clamp. E esses elementos vêm de fontes diferentes. Magic Knight Rebirth foi publicado na Nakayoshi, que é uma revista da demografia shoujo, então a ideia é que ela seria feita supostamente para meninas adolescentes. Então tem elementos visuais aí que vêm dessa tradição do shoujo, né? Tem muitos que são lá do estilo do grupo de 24. No começo ali, quando surge a demografia shoujo, apesar de serem histórias que a intenção dos editores eram que fossem para o público feminino, os autores eram em maioria masculino. E ali na década de 1970 vai ter ali o grupo de 24, que são várias autoras mulheres que vão começar a fazer quadrinhos para essas revistas que eram para o público feminino, e por ser mulheres elas vão ter perspectivas que esses autores homens não tinham, né? Mas não só os temas vão mudar, como elas vão trazer elementos visuais, estilísticos novos. Por exemplo, algumas características que vão aparecer aqui no shoujo. Tem uma técnica assim que é muito comum no shoujo, que vem lá do grupo de 24, que é esse efeito de brilho nas ilustrações. Que como é que é feito? O desenho é feito, ele é arte finalizado, se tem que colocar retícula, coloca retícula, se tem que colorir, coloca cor, e depois que está quase tudo finalizado, se molha um pincel em tinta branca e respinga essa tinta em cima do desenho. E esse respingo de tinta, que é um processo que é um tanto mecânico, né? Tem ali o mover das cerdas e atirar essa tinta. Então é feito ali do conflito, do controle da artista com um pouco de aleatoriedade, mas esses respingos brancos por cima do desenho quase acabado dão esse efeito de brilho. Isso é um elemento que vem dessa tradição estilística que é lá do grupo de 24 e que vai aparecer aqui em Grey Earth. E tem outro elemento estilístico que também vem lá da tradição do grupo de 24, que é a subversão do quadro como espaço naturalista, né? Tem uma coisa que vai ser convencionada ali nos quadrinhos, lá no começo do século XX, lá ainda nos quadrinhos dos Estados Unidos, quando estão se definindo alguns mecanismos de linguagem, que é a ideia de que um quadro, ele representa um recorte no espaço e no tempo. Tu monta um quadro ali na história em quadrinhos e se presume que o que está dentro desse quadro é algo que aconteceu no mesmo lugar no espaço e no mesmo momento no tempo. O quadro define o recorte temporal e de lugar em que está acontecendo os eventos. Se tem um outro quadro do outro lado, então eu posso presumir que nesse outro quadro está acontecendo uma outra coisa que é em outro lugar, que é em outro tempo. E o grupo de 24, ele subvertia essa ideia. Por exemplo, tem esse quadro aqui que tem a Umi com a Presseia em cima da cabeça dela. Tem um quadro e tem duas personagens aparecendo ao mesmo tempo nesse quadro. Só que não significa que a Presseia está em cima da Umi. Esses desenhos estão sobrepostos, misturados ali, porque a tradição do grupo de 24 vai trabalhar com essa ideia de que o quadro, ele não significa uma unidade naturalista de tempo e de espaço, vai subverter essa ideia. Então no mesmo quadro pode aparecer elementos que estão em dois lugares diferentes, pode aparecer elementos que estão em épocas diferentes, pode estar um sujeito e pode estar ele lembrando de uma coisa que aconteceu antes e essas duas imagens estão sobrepostas e misturadas dentro do mesmo quadro. Ou pode estar um sujeito e algo que ele está querendo, que ele está imaginando sobreposto na imagem dele dentro do mesmo quadro. Então estar dentro do mesmo quadro não significa estar no mesmo lugar. Estar no mesmo quadro não significa que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Que hoje, assim, quem conhece quadrinhos está acostumado a ler, se não percebeu isso, pelo menos de forma instintiva já deve ter pegado essa ideia. Só que isso aconteceu de uma subversão, quando as artistas lá do grupo de 24 disseram, dane-se, eu vou misturar as coisas aqui e tem uma função artística aqui, tem uma proposta conceitual estilística aqui. E as autoras do Clamp, elas vão incorporar isso. Então são elementos que são técnicas narrativas visuais estilísticas que vêm dessa tradição estilística lá do grupo de 24, que é uma tradição do shoujo. Só que ao mesmo tempo elas vão misturar com composições de luta e de ação que vem de uma outra tradição que vem lá do shonen, que vem lá do gênero do battle shonen, dessas narrativas de luta e de aventura e de combate, e elas vão misturar tudo isso na mesma história. Então tem uma página que parece uma página que vem lá dessa tradição visual do shoujo, dessas sobreposições de imagem em que está aparecendo um personagem e está aparecendo outro que não é o que está acontecendo ao mesmo tempo, é uma coisa que ele está idealizando, mas daqui a pouco tem aquele monte de corte rápidos de muitos ângulos com aquelas linhas de movimento que mostram explosões, raios de poder, aqueles traços que têm espessura irregular, que eles começam mais grossos e vão ficando mais finos, que marcam ali o movimento do pincel ou da caneta para dar essa dinâmica de movimento, que são técnicas que vêm lá da tradição do Battle Shonen. Então elas dane-se, vão misturar tudo isso, porque misturar tudo isso fica legal. Então no estilo de desenho do Clamp tem uma combinação desses dois elementos que vêm
vêm da tradição do shoujo e elementos que vêm da tradição do shonen. Mas tem uma outra tradição que é muito influente na obra do Clamp, que é uma tradição europeia, que é o Art Nouveau. O Art Nouveau, esse nome, a tradição literal é a arte nova. É uma tradição artística que ela vai surgir ali na Europa no finalzinho do século XIX, começo do século XX, aquele período histórico que se convenciona chamar de Belle Époque. E ele vai romper com algumas tradições da arte clássica e que estava muito associado em trazer elementos que são da arte tradicional, né, do que na época se chamava de belas artes, mas combinar com outras coisas que estavam acontecendo nesse período, final do XIX, começo do século XX. Um deles é as artes gráficas, porque é num período que vai se popularizar a impressão offset. Antes, para se imprimir um desenho, uma ilustração, era um processo extremamente complicado. Inclusive tem um vídeo que eu comento sobre isso, né? Eram feitos como gravura. E daí quando tem a offset, facilita a impressão de imagem. Então é um período histórico em que começa a se fazer muito livro ilustrado, porque se tornou muito mais fácil imprimir desenhos. Tu pode fazer um desenho complexo e com certa facilidade tu consegue fazer várias cópias dele num livro. Então vai ter todo um desabrochar ali das artes gráficas, dessas artes que são feitas especificamente para revistas e livros ilustrados. E também é um momento que vai ter uma valorização do que se costuma chamar de artes e ofícios. A ideia de que essas tradições que eram consideradas só das belas artes, que isso estava relacionado também com uma ideia de artes e ofícios, de artes industriais. Valorizar o trabalho do carpinteiro, do marceneiro, do cara que forja metais. E a ideia de que elementos das belas artes, da arte tradicional, poderiam estar em objetos produzidos por esses profissionais. Que pode ter um valor artístico, um móvel, um saleiro, uma caneta, uma cadeira, um corrimão de escada. Então vai ter todo um trabalho de tentar valorizar artisticamente esses objetos que até então eram utilitários. Olha só, também tem arte nisso. E trazer toda uma aproximação das belas artes com essas artes e ofícios. E nesse contexto vai surgir a Art Nouveau, que é uma tradição artística que vai estar nas artes gráficas, vai estar na literatura ilustrada, nas revistas, mas também vai estar nos corrimões de escada, nos sofás, nas cadeiras, nas canetas, nos óculos e na pintura. É um estilo que ele vai se difundir ali entre várias diferentes ramificações da arte e que ele trabalha com a ideia de reproduzir na arte as formas curvilíneas que vêm dos materiais orgânicos. Pensar, pô, como é que a água escorre? Como é que o vento entorta um galho? Como é que aquele galho curvo enrolado que cresce numa trepadeira que ela usa para se agarrar em outras árvores ou numa cerca, como é que ela cresce? Tentar entender essas formas que são orgânicas, que são de elementos da natureza e usar elas para fazer as composições artísticas. Então tem toda essa tradição do Art Nouveau nesse período, essas ilustrações, esses desenhos, esses móveis, esculturas que usam essas formas orgânicas curvilíneas, e as artistas do Clamp têm muita influência da Art Nouveau. Se eu pegar aqui duas capas, aqui dá pra ver, né? Tanto esse elemento, esse efeito dos brilhos ali com respingo de tinta branca, como comentei, que vem lá da tradição do estilo do grupo de 24, mas tem esse monte de elementos que são da Art Nouveau. Olha os cabelos da Umi, como faz essas curvas, que tenta reproduzir o movimento da água, o da Fu tenta reproduzir formas do vento e a Hikaru tenta reproduzir formas do fogo, nos cabelos, nos golpes, em como elas sacam as espadas. Então toda essa apropriação dessas formas curvilíneas que se entendem que são formas que estão presentes nos elementos naturais, que estão nas plantas, que estão em como a água escorre, que está como um redemoinho de vento gira. Todos esses detalhes aqui que emolduram o quadro com essas formas curvilíneas e que não são simétricas, isso são todos elementos que são da tradição do Art Nouveau. Então as artistas do Clamp, elas vão pegar elementos visuais, técnicas que são do shoujo, técnicas que são do shonen, técnicas que são do Art Nouveau, e vão combinar tudo isso para criar o estilo de desenho delas. O desenho do Clamp é muito específico, assim, tu olha e tu vê, isso aqui é Clamp, porque elas conseguem pegar elementos que são de 3 estilos artísticos diferentes, que têm origens diferentes, que são usados em contextos diferentes e combinam tudo isso para funcionar de um jeito harmônico que dá certo. Então o estilo de desenho das artistas do Clamp é muito específico dela e é muito fácil de reconhecer. E na história, para elas se tornarem de fato Magic Knight e poderem salvar Sephiroth, faz parte ali da jornada delas encontrar, despertar e formar vínculos com os Mashin, que são entidades elementais. O Indan, que é um pássaro de vento, o Rei Earth é um leão de fogo e o Celes, que é um dragão de água. E esses Mashin, eles têm um modo de combate que são gigantes em armaduras mágicas. E quando a Fu, que gosta de tecnologia, vê eles nessa forma, nesses gigantes de armadura, ela faz a associação, né? Ah, são robôs gigantes, nós vamos pilotar robôs gigantes. E daí muita gente relaciona de imediato os Mashin com os mecha, né? A tradição dos mecha, dos robôs gigantes japoneses. Só que também não é exatamente isso aí, porque a
linhagem da onde eles vêm também é outra, né? Vamos parar para pensar na terminologia. Machim. Machim é a junção de dois ideogramas. O Shin é de divino, é de Deus, e o Ma é um ideograma que tradicionalmente está associado com o Zoni, então muitas vezes é traduzido como demoníaco ou como maligno, mas esse Ma, ele também faz parte da palavra Mahō, que é magia em japonês. Então esse termo Machim, ele pode ser traduzido como Deus mágico. Essas entidades, eles são deuses elementais. Mas esse ideograma para Deus, Shin, também pode ter a pronúncia Jin. E se nós colocarmos o ideograma de grande antes, né, vai virar Daimajin, que é o título de uma trilogia de filmes do estúdio Daiei, da década de 1960, que eu já fiz um vídeo falando sobre, e mistura vários gêneros, tanto o de Daigeki, que é o drama de época japonês, com mitologia shintoísta e com a tradição do Daikaiju Ega, dos filmes de kaiju gigante. Então nos filmes do Daimajin, se tem o Daimajin, que é uma divindade elemental, ele é um deus shintoísta da montanha, ele dorme na forma elemental, né, como se fosse uma estátua de pedra, e quando alguém digno invoca ele, ele desperta para punir os injustos, e depois, quando está terminado o serviço dele, ele volta a dormir. E ele é uma divindade de pedra gigante, então está todo associado com essa tradição dos filmes de kaiju, de tokusatsu. Tem lá o Daimajin gigante destruindo castelos no Japão antigo. Então a ideia de um deus elemental gigante que está ali dormindo e é despertado por alguém digno vem dessa tradição que é lá do tokusatsu, que passa pelo Daimajin, mas que ali, antes de chegar em Grey Earth, passa por Sekai Ninja Sen Jiraiya, a Guerra Mundial de Ninjas Jiraiya, que é a série Metal Hero ali de 1988-1989, e a tradição do Metal Hero são esses heróis que tratam de temas de ficção científica, de espaço, de armaduras tecnológicas, de robôs, só que nessa temporada específica, a Guerra Mundial dos Ninjas Jiraiya, em vez de seguir o imaginário de uma ficção científica futurista, é o imaginário do Japão do passado. É com ninja, com samurai, com mitologia shintoísta, com história do Japão. E o equivalente ao mecha nessa série não é exatamente o mecha, é o Jiraishin. Jiraishin é o deus do raio eletromagnético. Ele é uma divindade elemental do raio da eletricidade, que ele fica dormindo até que ele é despertado por alguém digno e acorda e assume essa forma de um guerreiro de armadura gigante, luta ali contra a injustiça e depois ele volta a dormir. E para lutar contra essa injustiça, ele acaba se fundindo com esse guerreiro digno que ele escolheu. E para fazer essa fusão, ele tem um cristal na forma de uma orbe no peito, e esse guerreiro digno, que encontrou a armadura certa e encontrou a espada mágica ali necessária para formar esse vínculo, ele é absorvido na forma de luz para esse cristal orbe que o deus elemental tem no peito. E é o exato mesmo funcionamento dos Machim de Magic Knife Grey Earth. Esses mecha que não são mecha, são deuses elementais gigantescos de armadura que lutam ao se fundir com o guerreiro que eles escolheram ali, que é digno. Então os Machim de Magic Knife Grey Earth, eles não são super robot, eles não são real robot, eles não vêm da tradição dos mecha. A linhagem deles é outra, ele vem dessa tradição desses deuses elementais gigantes que formam algum tipo de vínculo com pessoas que eles consideram dignas, que tem muito mais a ver com esse contexto de espada e magia do que se colocasse um mecha aqui no meio, apesar de flertar ali com temáticas do mecha. Só que para entender assim mais sobre o que as artistas do Clamp estão debatendo aqui em Magic Knife Grey Earth, é entender o contexto que é importante aqui para o que está sendo discutido. Eu já comentei aqui em vários outros vídeos uma questão que é bem forte na tradição cultural japonesa, que é a ideia tradicional deles de moralidade, né, da conduta correta, do que deve ser repreendido num comportamento. E a ideia tradicional de moral japonesa está muito associada com uma noção de cumprir os papéis sociais que são destinados a um sujeito. Se espera-se que uma pessoa numa posição tal, num cargo tal, de uma família tal, de uma casta específica, tivesse tal comportamento, praticasse tais funções e fazer aquilo ali era o correto, e se ele se desviasse dessas expectativas sociais, daí ele estava sendo uma pessoa errada e podia ser punido. Se pegar um exemplo assim mais extremo para vocês entenderem, num período ali do auge dos samurais. Se um daimyo, um suzerano de um samurai, determinasse que esse samurai ele tinha que impedir que qualquer pessoa entrasse em determinado lugar, e se alguém entrasse ali, era para ele punir essa pessoa com a morte. Daí o samurai, ele assumiu essa função, e a ideia do samurai é justamente ser um sujeito que serve. O samurai existe para cumprir o papel e para servir o que o suzerano dele mandar. A finalidade da existência de um samurai é essa. É assim que ele se realiza como indivíduo na sociedade, obedecendo e cumprindo o dever. Daí o samurai tá ali, que
ficou encarregado de impedir que nenhuma pessoa entrasse ali, daí uma criança derruba a bola lá dentro e entra lá dentro. No contexto de moralidade tradicional japonesa, é muito mais reprovável esse samurai deixar a criança embora do que ele matar a criança. Porque a função dele é guardar o lugar, e a função dele é obedecer o suzerano dele. E o suzerano dele diz que não é para deixar ninguém entrar, e se alguém entrar, para matar essa pessoa. Se uma criança entrou ali, a obrigação social dele é matar essa criança. Se ele matar essa criança, todo mundo vai entender ele. Era a obrigação dele, ele fez o que ele deveria fazer. Então tá tudo bem. Se ele deixar a criança embora viva, daí ele vai ser repreendido por todo mundo. Porque ele descumpriu a função dele, que era impedir qualquer um de entrar, e se alguém entrasse, ele tinha que matar quem entrasse. Se ele descumpriu isso, daí ele é repreendido, daí ele vai ser punido. Daí as pessoas vão olhar pra ele de modo reprovável. Pô, o cara é um samurai e não cumpriu o dever dele, ele desobedeceu o suzerano, ele não fez o que se esperava na função dele. Esse cara aí é um cara que todo mundo vai olhar atravessado. Agora, se ele matasse a criança, todo mundo deixa beleza, ele fez. É triste, a criança morreu, mas era o dever dele e tá de boa. Isso vai se encontrar muitos exemplos desse tipo na literatura japonesa, no teatro japonês. Esse sujeito que às vezes até sofre porque tem uma coisa que é obrigação social dele fazer, mas aquilo ali vai trazer mal pros outros, mas ele não pode não fazer. Então ele fica angustiado, mas ele não deixa de fazer, ele faz. Ele sofre por dentro, mas ele faz. Ele não vai deixar de matar a criança, ele só vai ficar triste e se sentir culpado às vezes por matar a criança. Se for um cara assim, com mais empatia, mas ele não vai deixar de matar a criança. No Japão contemporâneo, né, não se vai a casos tão extremos a ponto de matar a criança, mas esse imaginário, essa pressão social de que o sujeito, ele tem que fazer aquilo que se espera dele, isso continua existindo. O sujeito tem que fazer aquilo que se espera dele, fazer o que os pais esperam, o que o chefe espera, que o líder da aldeia espera, da vila espera, que o senhor feudal, que o prefeito, que o chefe da empresa. Então tem as posições que são de gênero. O homem tem que fazer o que se convencionou que o homem tem que fazer, a mulher tem que fazer o que se convencionou que a mulher tem que fazer, e se eles não fizerem, eles vão ser mal vistos. Então tem toda essa pressão social sobre as pessoas que é histórica de longa data e que é muito forte. E que tem toda essa ideia de que o coletivo está sempre acima do individual. Se as pessoas entram num conflito que é uma questão individual e uma questão do grupo, o que beneficia o grupo tem que prevalecer sempre. E a princípio a gente pode achar isso até uma coisa boa. Pô, as pessoas não são egoístas, elas não podem ser egoístas. Elas têm que fazer as coisas sempre em prol do grupo. Só que é num ponto que é tão exagerado que chega a ser danoso. O sujeito ele tem que fazer tudo em prol dos outros e todo mundo espera que ele se sacrifique, que ele abra a mão das coisas que ele quer, dos sonhos dele, das expectativas dele, para cumprir as expectativas dos outros. Então imagina viver numa sociedade em que isso é todo mundo, tá todo mundo ali com uma pressão enorme que eles têm que sempre se sacrificar pelo outro, a ponto de viver naquela angústia de começarem a se autodestruir. E daí vai acontecer uma coisa muito específica da década de 1990, que é o período em que Magic Knight Rayearth foi publicado, né? Que é que durante ali a década de 1960, 1970, tem todo ali o movimento da contracultura, com jovens ali que são mais subversivos, e na década de 1990, esses jovens da contracultura não são mais tão jovens assim, e eles já têm filhos. E vários deles não vão ser tão repressivos com os filhos. Eles sofreram a repressão, eles vêm dessa tradição subversiva e vão deixar os filhos deles mais livres. Então vai ter uma primeira geração de japoneses que essa pressão social de cumprir os papéis não vai ser tão forte assim. Só que não vai ser para todo mundo, né? Vão ser alguns casos. E vão ter vários outros jovens japoneses que vão ver esses jovens que têm mais liberdade e eles vão exigir mais liberdade também e vão começar a entrar em conflito com seus pais, com seus avós, com as gerações anteriores, porque eles não querem mais seguir as profissões que os pais escolheram, eles não querem mais assumir o negócio da família, não querem mais casar com os noivos que os pais escolheram. Então tem toda uma tradição de séculos de pessoas que sempre seguem as pressões sociais e o que os outros determinam para eles. E daí na década de 1990 vai ter um boom ali de jovens que vão começar a se rebelar contra isso. Só que ao mesmo tempo vão ter essa juventude que eles não querem seguir as determinações, vai ter esses jovens que não vão seguir essas determinações, mas também não vão saber o que fazer da vida, tá? Eu não quero seguir a profissão que o meu pai escolheu, eu não quero assumir o negócio da família. Só que a minha família trabalha com isso há não sei quantos séculos. E esse sujeito é o primeiro da família que não vai seguir essa tradição. O que ele vai fazer? Ele entra em pânico, ele não sabe o que fazer e começa a correr em círculo, né? Então tem toda uma juventude que não quer seguir mais as pressões sociais, mas também eles não sabem que caminho escolher, porque eles são os primeiros a ter liberdade para escolher. Só que na década de 1990 também
também tem um outro fenômeno, que é o estouro da bolha, né? A década de 1990 vai ser conhecida como a década perdida no Japão. Porque ali no pós-guerra vai ter todo um aceleramento do desenvolvimento econômico japonês. O Japão vai se destacar por ser um grande produtor de indústria tecnológica, vai exportar tecnologia para vários lugares do mundo e vai ter um crescimento econômico disparado. Chegou a ser a segunda maior economia do mundo e as estimativas ali na década de 1980 era que se o Japão continuasse crescendo no mesmo ritmo, ele ia acabar passando os Estados Unidos e se tornando a maior economia do mundo. Só que isso nunca chegou a acontecer, né? Vários países vão ficar desconfiados com o Japão. O próprio Estados Unidos vai criar um monte de regras para proteger os produtores e a indústria dos Estados Unidos. Falam em livre mercado, mercado liberal, mas na hora de se proteger eles não foram liberais e fizeram um monte de regulações para aumentar a tributação de produtos japoneses, não deixar produtos japoneses entrar. Vai ter todo um esforço dos Estados Unidos para tentar sabotar a economia do Japão ali no final da década de 1980, que inclusive é o tema do Gojira vs King Ghidorah de 1991, que eu já falei aqui sobre isso no canal. O rancor do Japão por essas sabotagens que os Estados Unidos fez na economia dele, e o Japão estava crescendo economicamente um monte, daí chega no comecinho ali da década de 1990, e esse crescimento para e tem um monte de quebras econômicas dentro do Japão. Tinha um monte de pessoas investindo, tinha um mercado imobiliário que estava crescendo a partir da especulação, preços de imóveis disparando, tudo isso vai acabar e tudo isso vai minguar, esses imóveis vão começar a desvalorizar, um monte de aplicação vai desvalorizar, eles tinham expectativa de crescimento e daí esses produtos que eles estavam fabricando para exportar, do nada, os Estados Unidos não deixam mais entrar exportação, eles ficam aquele monte de coisa estocado. E vai ter uma quebra econômica no Japão, que é conhecido como estouro da bolha econômica. Então um monte de gente que tinha negócios, que tinha investimentos crescendo, do nada vai perder esses investimentos. Os imóveis vão desvalorizar. Então um monte de jovens que achavam que estavam com o futuro garantido, que os pais iam pagar a faculdade para ele, que ele ia herdar a empresa da família quebrou, ele ia herdar os investimentos ali que os pais deles fizeram, os investimentos eles perderam tudo. E todos esses jovens que às vezes não sabiam o que fazer, mas eles estavam com uma certa tranquilidade, achando que iam ter essas garantias econômicas que os pais deles construíram, eles descobriram que os negócios familiares faliram e que os investimentos familiares quebraram. Então essa geração de jovens ali da década de 1990, né, da década perdida, é chamada no Japão de a geração perdida, ou a geração do congelamento. E essa geração perdida vai estar ali nesse contexto que eles não sabem o que fazer, né? Tanto porque tem essa ruptura de não seguir as determinações dos pais, mas eles não sabem o que caminho seguir, e por a falta de oportunidade. Os negócios das famílias quebraram, eles não têm mais a garantia de que vão pagar a faculdade, eles não têm mais a empresa da família que eles vão receber de herança, e vai ter toda uma pressão dos pais que quebraram na juventude. Tu tem que se formar, arrumar um emprego muito bom, porque tu tem que sustentar teus pais, sustentar teus avós que perderam tudo no estouro da bolha. Uma pressão de que, olha jovens, vocês não podem falhar, porque o país quebrou e agora vocês vão ter que reconstruir. Então imagina a pressão social desses jovens que não sabem o que fazer na vida e tem que salvar o país, salvar a economia do Japão. E as artistas ali que fazem parte do Clamp, elas eram pessoas que na década de 1990 tinham 20 e poucos anos. Então elas fazem parte da geração perdida. E sobre o que Magic Knife Rayearth está falando aqui? Sobre a geração perdida. São 3 gurias de 14 anos, elas estão na escola, elas não têm experiência de vida, elas nunca tiveram grandes responsabilidades e daí do nada elas são levadas à força para outro mundo, chegam lá no outro mundo em Sephiroth e dizem: vocês têm que assumir o cargo de Mage Knight. Vocês não escolheram, nós escolhemos para vocês que vocês têm que assumir essa função e tem um monte de expectativas aqui e entre essas expectativas vocês têm que salvar o mundo. 3 gurias de 14 anos, vocês têm que salvar o mundo nem é de vocês. Vocês vieram parar aqui à força, mas vocês vão ter que resolver o nosso problema. Nós aqui de Sephiroth, os magos, guerreiros, espadachins, invocadores, nós não podemos resolver o nosso problema e já admitimos que nós não podemos fazer. Então nós trouxemos vocês e vocês têm que resolver tudo pra gente. Pô, são gurias de 14 anos com a pressão de que elas têm que salvar o mundo. Elas não pediram pra salvar o mundo. Elas nem escolheram o que elas queriam ser. Elas têm que ser Mage Knight porque foi escolhido pra elas. Então, pô, Rayearth é muito sobre essas questões da geração perdida. Essa juventude que recebeu uma pressão enorme. Recebeu um mundo quebrado, que tá quebrando, e os mais velhos disseram pra eles: ó, vocês têm que salvar esse mundo, porque a gente já quebrou ele, a gente não sabe resolver e tá com vocês. Se vocês não salvarem, não vai ter mundo pra vocês. Então a história aqui de Magic Knight Rayearth é tudo em volta dessas angústias da geração perdida. O tempo todo tá debatendo sobre esses pontos. E a responsabilidade das 3, da Hikaru, da Fu e da Umi, é salvar o mundo, cara. Só que assim, fica bem claro desde o começo que a Princesa Emerald chamou elas para elas salvarem o mundo. Para salvar o mundo, Sephiroth, que tá desmoronando porque a Princesa Emerald foi sequestrada e não pode mais sustentar Sephiroth com a força de vontade dela, com a dedicação
dedicação dela, elas vão lá enfrentar o Zagato pra salvar a Princesa Emerald, porque elas presumem que se elas salvarem a Princesa Emerald, elas vão salvar Sephiroth. Só que daí tem o grande problema delas, né? Só que pra continuar aqui eu vou ter que dar spoilers, mas é necessário aqui pra continuar a conversa. O ponto é que a Princesa Emerald, ela se apaixonou pelo Zagato, e o Zagato se apaixonou por ela. E como ela tá apaixonada pelo Zagato, ela não consegue se dedicar o tempo todo a rezar e pensar em Sephiroth pra sustentar Sephiroth. Ela começa a pensar nele. E como ela pensa nele, ela começa a vacilar. Ela não tá se dedicando completamente a sustentar o mundo. E por isso o mundo tá desmoronando. E como a Emerald não tem controle sobre seus próprios sentimentos, o único jeito de Sephiroth parar de se destruir é se for nomeado um novo pilar. Alguém que não tem comprometimento com algum outro valor, que pode se dedicar completamente para Sephiroth ser escolhido como novo pilar. Só que para um novo pilar ser escolhido, a Princesa Emerald tem que morrer. Então, os Mad Knights são invocados de outro mundo para que eles matem o pilar. E assim liberem o cargo e outro pilar possa ser nomeado e esse novo pilar sustentar o mundo. Porque o pilar, uma vez que ele está comprometido, ele não tem mais salvação. Não tem mais como tu mudar os sentimentos deles. Então a missão delas ali é matar a princesa. Então, de certo ponto de vista, elas são vilãs. Elas são pessoas de outro mundo que invadiram Sephiroth para matar a líder política que sustenta aquele mundo e que todo mundo ama. E o Zagato, por que o Zagato sequestrou a Emerald? Porque ele sabia que Magic Knights de outro mundo viriam para matar ela, para impedir que ela seja morta. E ele ama ela com todas as forças dele, num mundo em que o que determina a realidade é a força de vontade. Como ele ama muito ela, ele consegue um monte de poder para conseguir impedir que ela seja morta. Então a reviravolta aqui é que as heroínas, elas estão lá para matar a líder de Sephiroth que todo mundo ama. E o Zagato tá se dedicando com toda a força dele para defender o que ele mais ama e por isso ele consegue muito poder. Então, de novo aqui tem essa questão das pressões sociais. Olha o peso do cargo que colocaram nessas gurias. 3 gurias de 14 anos. Vocês vão ter que salvar esse outro mundo. Só que para salvar esse outro mundo, vocês têm que matar uma pessoa boa. Uma pessoa que dedicou a vida inteira dela para fazer os outros felizes. E que também é uma pessoa que nunca pôde ser feliz. E vocês vão matar essa pessoa. A pessoa que trouxe felicidade para todo mundo e a pessoa que vai morrer sem nunca poder ter experimentado a felicidade. Olha o trauma nessas gurias. A pressão social em cima delas. E as pessoas que conhecem a lenda ali dos Mad Knights, tipo o Clef, que é o mago que passou para elas orientações, ele sabia disso. Ele era o mago que assessorava a Emerald. E ele sabia que a Emerald chamou elas para elas participarem de um tipo de suicídio assistido. Só que o Zagato impediu. O Zagato é o sujeito que fez toda a confusão para impedir que a pessoa que ele ama morresse. Só que para chegar na Emerald, eles vão ter que derrotar todo mundo ali que tá do lado do Zagato e o próprio Zagato. E o Zagato não vai desistir enquanto ele estiver vivo. Então é uma história que é extremamente cruel, né? É sobre crianças que recebem uma responsabilidade horrível. Só que se elas não cumprirem esse papel, o mundo para onde elas foram, ele vai ser destruído. Então a Emerald, quando convoca elas, ela não disse, me salve. A missão delas não é salvar a Princesa Emerald, é salvar Sephiroth. Só que para salvar Sephiroth, elas têm que matar a Emerald e para matar a Emerald, elas têm que matar o Zagato antes. Então Magic Knight Rayearth tá falando ali sobre os dilemas da geração perdida, sobre essas crianças que têm que violar seus valores éticos, têm que se destruir emocionalmente para dar conta das responsabilidades e das pressões sociais que colocaram em cima delas. Vocês vão salvar o mundo, mas vocês vão se destruir emocionalmente no processo. Que é o dilema lá daquela situação que eu propus antes, né? Que é o do samurai que tem que matar a criança. E ele pode sofrer um monte com aquilo, mas ele não pode deixar de matar a criança, porque é o que a sociedade espera que ele faça. É o que se espera do papel ali que ele está desempenhando naquela sociedade. Que é triste, mas que ele não pode evitar. E depois, em 1995, as autoras ali do Clamp, elas iniciaram a publicação de Magic Knight Rayearth 2, né? O 2, a sequência, que começa mostrando ali que a Hikaru, a Fu e a Umi, elas voltaram a viver em Tóquio, só que elas levam agora uma vida completamente angustiada. Elas vivem no arrependimento, na culpa, pelas coisas que elas tiveram que fazer para salvar Sephiroth. A ideia de que para salvar o mundo, alguém teve que se sacrificar, alguém tem que morrer, alguém tem que abrir mão da sua felicidade e sofrer para que os outros sejam felizes. Que é essa pressão social japonesa, né? O público vem antes do privado. A obrigação mínima é se sacrificar sempre pelos outros. Todo mundo vive nessa angústia, que tem que abrir mão das coisas que quer, do que gosta, pelo bem da sociedade sempre o tempo todo. Só que elas se reencontram na Torre de Tóquio e elas conseguem ser transportadas de novo para Sephiroth. Só que Sephiroth agora é um lugar completamente diferente, é um lugar de destruição. Não existe mais aqueles mares, aquelas ilhas voadoras, aqueles animais fantásticos. É só uma terra desolada de rocha pontiaguda em eterno
movimento em eterno colapso, desabando e ondulando, e o único ponto que não está devastado é um castelo, que elas descobrem que os maiores magos de Sephiroth se uniram para construir aquele castelo e manter aquele castelo com a força de vontade deles, mas como agora Sephiroth não tem um pilar, não tem quem sustente aquele mundo, e aquele mundo está morrendo, ele está em colapso, se destruindo e não vai durar muito, e os sobreviventes estão reunidos naquele castelo. E ninguém sabe quem invocou elas, porque se só o pilar pode invocar os Magic Knights para ajudar no seu suicídio, e não existe um pilar, não se sabe quem Sephiroth poderia invocar elas de novo. E não só isso, né? Tem um outro problema aqui. Sephiroth está em colapso e outras nações de outros mundos vizinhos estão planejando invadir Sephiroth. 3 outras nações. Fahren, que é um mundo em que a cultura é inspirada na China antiga, que é governado pela princesa Asuka, e a princesa Asuka, ela quer expandir os territórios de Fahren sobre Sephiroth, ela quer se tornar o novo pilar e transformar Sephiroth num mundo como ela quiser, cheio de doces, cheio de festa, tudo bonito. Tem o mundo de Tzeta, que é um mundo em que a cultura é baseada na cultura árabe, e as 2 princesas de lá, a Tarta e a Tatra, elas vêm para Sephiroth também com a intenção de se tornarem o novo pilar, porque eles sabem da lenda que quem virar o pilar pode controlar e decidir o destino daquele mundo, porque o mundo deles é muito pequeno, muito povoado, e eles querem expandir os territórios para Sephiroth. E tem Altozan, que é um 3º planeta, que é uma sociedade altamente tecnológica e industrializada, e a tecnologia deles funciona a partir da força psíquica. Os sujeitos, eles usam umas tiaras com uns fios, uns cabos e umas luzinhas ali, uns LEDs, e com a força psíquica deles, eles alimentam a tecnologia deles. Então é um mundo de ficção científica, em que o comandante deles, o Eagle Vision, ele pilota de fato um mecha na tradição dos Real Robot, o IFTO, só que o planeta deles, apesar de ser tecnologicamente avançado, essa tecnologia produz muita poluição, e o planeta deles está tão poluído num estado que eles não conseguem mais restaurar. Então a população de lá quer um jeito de sobreviver. Então o Eagle é mandado nessa missão para invadir Sephiroth, para ou conseguir as terras de Sephiroth para trazer o povo de Altozan, ou então para descobrir como funciona o sistema do pilar de Sephiroth, para transportar isso lá para Altozan e tentar salvar o mundo deles da extinção. Então dessa vez, quando a Hikaru, a Umi e a Fu elas voltam para Sephiroth, a situação é outra. É um mundo que está quase morto e está sob invasão de outros mundos que querem colonizar Sephiroth. Então eles estão agora no estado de guerra. Só que aqui em Magic Knight Re-Earth 2, as artistas do Clamp, elas continuam desenvolvendo o debate, né? Se a primeira série acabou numa forma bem melancólica, assim, sobre as angústias da geração perdida, aqui elas tentam dar uma resposta, tentam puxar um desenvolvimento mais otimista. Qual o caminho que a geração perdida deve seguir? E esse é o ponto que essa segunda série tem a acrescentar no que foi dito, porque aqui a Hikaru, a Fu e a Umi, elas voltaram para Sephiroth, só que elas voltaram com outra mentalidade. Elas voltaram decididas de que elas não vão lutar pelos outros, elas não vão entrar numa guerra sem saber por que elas estão guerreando. Elas querem entender o que está acontecendo para só depois decidir como agir. E elas chegam à conclusão de que elas não estão lutando por ninguém, seguindo a pressão dos outros. Elas vão lutar por elas. Então tem todo um texto aqui que é sobre como esses jovens eles devem aprender a descobrir os próprios caminhos e como eles devem fazer as coisas não pela pressão dos outros, mas a partir do coração deles, das vontades deles, dos sonhos deles. Então é por esse caminho que as protagonistas elas vão se desenvolver. Elas parando de seguir a vida delas ali a partir do que essas pressões desses cargos que outros escolheram para elas, e elas tomando as rédeas das coisas. Nós vamos fazer o que a gente quer fazer. Nós vamos analisar as coisas e decidir o que é certo por nós. Então tem toda uma disputa aqui, uma corrida sobre quem vai ser o novo pilar de Sephiroth, e o Eagle Vision de Altozan, ele é um cara que ele tá muito determinado, só que a determinação dele é um ponto de que ele tá muito disposto a morrer. E isso é inclusive um dos valores para ser o pilar de Sephiroth. Numa terra em que a determinação, a força do coração, o empenho definem o que é real, aquele sujeito que ele tá tão determinado a ponto de sacrificar a vida dele, se ele tá disposto a abrir mão de tudo e se destruir por aquilo, então ele vai ser muito poderoso em Sephiroth. Que é o caso do Zagato. O Zagato estava disposto a fazer tudo, a se destruir para salvar a Emerald. Então ele era muito poderoso em Sephiroth. Só que daí é que as protagonistas vão entrar em choque, né? Principalmente a Hikaru, que ela vai chegar no ponto de que esse sistema que sustenta esse mundo de Sephiroth, esse sistema é uma merda. Porque para garantir a felicidade dos outros, alguém sempre tem que se sacrificar. É um mundo em que é impossível todo mundo ser feliz. Alguém sempre tem que abrir mão de tudo. Alguém tem que sempre se destruir pelo bem dos outros, né? A Emerald se destruiu pelo bem dos outros. Elas, assumindo a função de Magic Knife, se destruíram ali emocionalmente pelo bem desse mundo. E que esse sistema é uma porcaria. Se é pra viver num mundo assim, então vamos
destruir isso aqui e vamos reconstruir ele de outro jeito. Então tem toda aqui uma rebeldia contra essas pressões sociais, contra essas ideais dessa geração mais velha que empurrou para os mais jovens, nós destruímos a economia do Japão e vocês vão ter que reconstruir. E vocês vão ter que sustentar a gente, salvar a economia, consertar o mercado, reorganizar o país. E se vocês não fizerem isso, não vai ter mundo para vocês. Um sistema em que se cobra da juventude que eles sempre abram mão dos sonhos pelo bem da comunidade é um sistema horrível. É um lugar horrível de se viver. Porque é um lugar em que ninguém pode ser feliz. É um lugar que sempre estão se abrindo mão da felicidade pelo bem do outro, só que o outro também está abrindo a mão da felicidade dele pelo bem de outro, e o outro está fazendo a mesma coisa sucessivamente, e ninguém é feliz nesse mundo. E ao mesmo tempo que a história em quadrinhos estava sendo publicada, foi exibida uma série de animação de Magic Knight Rebirth entre 1994 e 1995, em 2 arcos. Assim, o primeiro arco é a primeira série, e a história do anime é muito próximo da versão em quadrinhos, só que tem vários fillers, mas são fillers que são bons, assim, porque não são o suficiente para alongar muito a série, e são fillers que focam em desenvolver outros personagens secundários. Por exemplo, o Fério, que é o espadachim que ajuda elas ali na primeira série, tem muito mais episódios com ele e desenvolve ele melhor como personagem. Os Asseclas ali, os capangas do Zagato, todos eles são bem mais desenvolvidos na série de animação. Então a série acrescenta muita coisa, e tem um segundo arco que adapta daí a segunda série, e nesse segundo arco começa igual na versão de quadrinhos, só que como a animação estava sendo exibida simultaneamente à publicação das histórias em quadrinhos, elas divergem. Só que mesmo na série de animação, são as artistas da Clamp que fizeram os designs de personagens novos e que fizeram esse roteiro que diverge. E o que eu acho mais interessante assim nessa série da animação, ela tem algumas personagens novas, inclusive uma vilã totalmente nova, mas tem uma personagem que eu acho que é o mais interessante, que se chama inclusive Nova, que é o Doppelganger da Hikaru. E a Nova, ela tem uma lógica muito própria assim de agir. Ela decidiu que ela odeia tudo o que a Hikaru ama. Então se a Hikaru ama muito uma coisa, ela odeia. E se a Hikaru quer proteger essa coisa, então a Nova quer destruir. Então a Nova decidiu que ela vai matar todo mundo que a Hikaru ama, porque ela quer a Hikaru só pra ela, porque a Nova ama muito a Hikaru. E se nós pensarmos, se a Nova é o reflexo da Hikaru, ela odeia tudo que a Hikaru ama, e a única coisa que ela ama e o que ela mais ama é a própria Hikaru, é porque a Hikaru se odeia. A coisa que a Hikaru mais odeia no mundo é ela própria. E tá muito dentro desse espírito da juventude da geração perdida. Esses sujeitos que estão dando conta da expectativa dos outros e estão se sacrificando, e estão sendo infelizes, e estão fazendo a própria infelicidade, e se odeiam, se acham uns merdas. Então a Nova vai ser essa alegoria que vai personificar essa ideia, o sujeito que ele se odeia, porque é como a Hikaru se sente, porque é como muitos jovens do Japão da década de 1990 se sentiam. E tem algumas outras diferenças, né? Na animação, nesse segundo arco, tem um momento lá pelo meio em que quase todas as personagens femininas estão apaixonadas. Isso acaba influenciando muito as decisões delas, que parece muito uma coisa que foi colocada ali porque, não, essa série quer pegar o público feminino, então tem que ter romance. E que no mangá é completamente diferente, porque tem um outro elemento que eu acho que é bastante influente nessa série, que é o feminismo japonês da década de 1990. Porque no Japão tem toda uma tradição feminista que é lá da Era Meiji, ali do finalzinho do século XIX. Lá no final do século XIX, começo do século XX, já tinha um movimento sufragista no Japão, que eram aquelas mulheres que lutavam por igualdade dos direitos políticos, por direito a voto, por participar das eleições, por se candidatar. E durante a segunda metade da década de 1960, durante a década de 1970, tem a segunda onda do feminismo, que é um movimento feminista que é internacional, né, que vai acontecer em todo mundo, e vai ser muito forte no Japão. Década de 1960 e 1970 vai ter um feminismo japonês engajado assim bem forte. Só que daí na década de 1990 vai ter um feminismo japonês que eu acho que é muito específico do Japão. Se tiver alguma teórica feminista que conheça o feminismo japonês dos anos 90 e quiser comentar aqui nos comentários, eu ficaria interessado em saber assim a opinião. Mas a impressão que eu tenho é que vai ter um feminismo japonês que é muito japonês no sentido de comportamento. Sabe aquela coisa que é muito japonesa, que tem uma autoridade determinando que não se pode fazer alguma coisa. E daí tem lá um japonês que ele é extremamente educado com essa autoridade, diz que concorda, balança a cabeça como se estivesse entendendo tudo, mas ao mesmo tempo que ele está fazendo de conta que ele está entendendo e concordando, ele está se comportando do jeito completamente oposto. Aquilo que tu concorda com a autoridade para não entrar em choque direto com ela, mas ao mesmo tempo está fazendo o contrário do que ela determinou. É aquela diferença entre verdade formal, aquelas das aparências, e a verdade material, assim, o que acontece de fato. Porque parece para mim que vai ter uma vertente do feminismo japonês que vai se comportar dessa forma. Vai fingir que está seguindo as autoridades e as tradições, mas vai subverter ao mesmo tempo que finge que está se confortando com
conforme o que se espera delas. E na década de 1990 foi quando se estabeleceu ali no Japão as legislações trabalhistas que equiparavam os direitos das mulheres aos dos homens. As mulheres passaram a ter direito aos mesmos salários dos homens, às mesmas condições de trabalho dos homens. E no Japão tem toda uma tradição, que é forte até hoje, de que se tolera que mulheres estudem e trabalhem enquanto elas são solteiras, mas quando elas casam, tem toda a expectativa social que elas vão abandonar suas carreiras para se dedicar à família e a cuidar dos filhos. Então tem essa tradição de que uma mulher pode ser independente, ter uma carreira profissional até casar. Quando casou, tem que virar dona de casa. E nos anos 90 vai ter todo um movimento de mulheres que elas vão evitar casar ou elas vão prorrogar o máximo do casamento para ter esse período de liberdade, né? Enquanto elas estão morando com os pais, um pai tradicional, conservador, que obriga ela a fazer as coisas que ele acha que é certo, e daí quando ela casa, vai ter um marido que vai querer mandar nela. Então se ela não se casar, se ela fizer faculdade e se dedicar a uma profissão e evitar o máximo possível o casamento, é o período que ela tem ali para ser autônoma, para ter uma vida ali completamente livre. E vai ter toda uma apropriação dessa corrente feminista da estética do kawaii, né? Aquela estética do fofinho, porque essas mulheres que estão tentando enrolar os pais conservadores para não casarem, e elas vão assumir toda uma estética do fofinho numa lógica de eu não sou madura o suficiente para casar, mas é só um fingimento, é só uma coisa superficial que elas estão usando como desculpa para conseguir escapar desse casamento forçado que vai fazer ela ser submissa ao marido. E é justamente na década de 1990 que vai surgir o Abuna Kawaii, que é um estilo de quadrinhos de autoras japonesas mulheres que vai combinar essa estética kawaii fofinha com discursos de rebeldia. Eu já fiz um vídeo aqui no canal que eu comento sobre essa apropriação do kawaii pelo movimento feminista e sobre o Abuna Kawaii. E eu acho que esse feminismo japonês da década de 1990, ele vai ser forte aqui também em Magic Knight Rayearth. Porque enquanto na animação da TV, as personagens femininas têm um momento ali que quase todas elas estão apaixonadas, estão se levando pelo que é aquele amor, influenciando ali nas decisões delas, aqui no mangá é o oposto. Não que não tenha romance, mas as personagens femininas estão mais eu tô aqui pra salvar o mundo, se o cara tiver interessado nela, o cara que corra atrás dela, que quando ela tiver um intervalinho ali dela salvar o mundo, ela vai lá e dar um pouquinho de atenção pra ele, mas ela tá ali pra salvar o mundo, né? Dar atenção pra esse cara que tá correndo atrás dela é uma coisa secundária. Mais importante que ficar ali paparicando em volta daquele cara é ela cumprir o papel dela que ela escolheu, né? Porque aqui nesse segundo arco, elas estão lutando porque elas escolheram lutar. É o cargo que elas decidiram assumir, a profissão que elas escolheram. E isso é mais importante. E o cara ali atrás dela é secundário. Se tiver um tempinho, ela vai dar atenção. Se não, deixa pra depois também. E em 1997 ainda teve uma outra adaptação pra animação, só que no formato OVA. Aquelas animações que são feitas direto pro mercado de vídeo, que são 3 episódios, que se chama só Rayearth. Mas daí é uma lógica completamente diferente. Elas são Magics, mas elas não são Knights aqui. Elas são só magas invocadoras. É um estilo de animação que é muito próximo desses OVAs da década de 1990. Pensa em Detonator Orgon, em Zeoraimer, sabe? Aquele ambiente que é urbano, mas é completamente escuro entre sombras ali. Tem toda aquela questão da velocidade ali urbana, daquele monte de transeunte no centro de Tóquio, aqueles trens passando acelerados. Essa coisa urbana e sombria, com umas lutas que são extremamente trágicas e melancólicas, aqueles personagens que estão lutando por alguma coisa, mas tu vê que o outro também tá lutando e alguém vai ter que se sacrificar. Tem umas mortes bizarras e violentas. Tem os Machin, eles são mecha, mas ao mesmo tempo eles são furry. E nessa versão, Sephiroth que tá tentando invadir a Terra. É interessante, mas é uma abordagem assim completamente diferente, tanto em temática quanto estilística. E esse ano deve ser lançada uma série nova de animação, que eu acho que, diferente da série antiga, deve adaptar de forma mais literal a versão em quadrinhos. E pelo trailer até que tá bonito, só que eu acho assim que o estilo de animação que é seguido atualmente, ele meio que é muito aquém ali do estilo do Clamp. A tradição estilística dominante nos animes atuais é uma de usar linhas muito finas, todas da mesma espessura, não tem aquela variação, aquela modulação da linha. Sabe quando tu faz uma linha com pincel e fica mais grosso e vai afinando conforme o movimento, que deixa a marca do movimento? É uma técnica que é bastante usada, por exemplo, em cenas de ação, e que na animação dos anos 90 tinha um pouco essas marcas do movimento da mão do desenhista. Esse estilo que tem sido mais predominante nos animes atuais desta década, essas linhas finas e homogêneas que somem completamente a mão do
artista, tu não vê ali a mão do desenhista, não dá pra saber em que sentido foi feito o desenho, não tem essa marca do movimento manual. E não tem achura, não tem sombras com preto, mas isso tem um motivo, porque o desenho é feito de forma mais impessoal, que deixa menos a marca do desenho da mão do autor, porque a profundidade, a iluminação, é tudo feito na cor, é tudo com muita cor, muito brilho, muita luz. Pra dar esse efeito luminoso, com bastante cor, que a profundidade, que os efeitos são todas feitas em cor, tu sacrifica a linha, tu deixa essa linha quase invisível para destacar a cor. Só que, pros desenhos da Clamp, isso é muito ruim, porque como eu comentei, né, o desenho das artistas do Clamp tem muita influência do Art Nouveau, e o Art Nouveau é um estilo que é sobre a curva, sobre essas formas orgânicas, esses ondulados, essa mão do artista, tu vê ali como ele fez a curva, para que lado foi o ângulo. Tem todas essas voltas orgânicas e elas não precisam ser muito simétricas, tem uma regularidade ali, uma diferença de um lado para o outro. E que nesse estilo dominante dos animes atuais é justamente o oposto, é enfraquecer a linha, é enfraquecer o risco, é enfraquecer o movimento do traço para dar foco na cor. É muita luz, é muito brilho e as linhas são quase ali imperceptíveis, elas são feitas de propósito para ser pouco marcadas, para dar destaque na cor. Então, estilisticamente, é o oposto de como as artistas do Clamp desenhariam. Não significa que necessariamente é ruim, mas é estilisticamente o oposto, né? É diferente. Mas parece que está para ser lançado agora em outubro de 2026, veremos como será. Então o vídeo eu vou encerrar por aqui. Agradeço quem assistiu, agradeço principalmente os apoiadores do canal que sustentam esse canal, que permitam que eu fique aqui falando por horas sem parar sobre mangá, sobre animação, sobre espada e magia. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Os dois colaboram aqui igual pro engajamento do vídeo. Sintam-se à vontade para comentar aqui nos comentários. Convido quem ainda não segue o canal, passe a seguir o canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Também sigam Ilha Kaiju nas redes sociais. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Obrigado e até o próximo vídeo.